mas um grande homem na fé. Isso, irmãos, é que vale no homem. Tamanho não é documento nessa questão. Tamanho não é documento. Ouço elas o tamanho do boi. O que vale na nossa vida, irmãos, é a sua fé. Aleluia! Aleluia. E Davi, ele mostrou que ele tinha fé. Aleluia! Vários salmos dele, ele pode provar para nós a fé. E a fé é um firme fundamento. Em Hebreus 11 fala sobre a fé. Então Davi, aquele homem, muitas vezes rejeitado pela sua família, quando Deus mandou Samuel ungir ali uma pessoa ali, Deus não disse qual era, qual o nome. E Samuel chegando ali com azeite para ungir, ele viu aqueles homens grandes e falou: é um desses aqui. Deus falou: qual para mim eu vou ungir? E Deus nada, Deus calou. Portanto ele perguntou para Jessé, né, o pai de Davi: tem mais alguém? Claro, tem um. Não sei como é que ele falou assim: ó, tem um empregado lá na roça, lá tomando conta das ovelhas. Tem um escravo lá, um pequenininho, que ninguém dá nada por ele. Um homem que você olhava para ele e não tinha aparência. Eu acho que retratava um pouco Jesus. Porque nós, irmãos, nós vemos mais pela aparência. Mas Deus, ele vê o seu interior, o seu coração. Então Davi, ele estava lá e falou: chama ele então. Quando Davi chegou, Deus falou: é esse aí, aleluia, é esse aí que vai ser o rei de Israel. É esse aí que eu vou ungir. Samuel, é esse aí, pode ungir. E o Senhor ungiu Davi, aleluia. Davi, um homem pequeno, mas grande nas suas palavras, no seu pensamento, na sua intuição, na sua fé. Um homem que tinha o Senhor no coração, aleluia. Um homem que ele confiava plenamente no Senhor. Será que nessa noite o Senhor, se ele visitar o seu coração nessa noite, ele vai encontrar tamanha fé como Davi? Aleluia. Davi tinha tanta fé, irmãos, que os seus amigos se revoltaram contra ele. Davi fugia pelas montanhas, ele ficava em cavernas, correndo escondido dos seus próprios amigos, o seu exército ao contrário dele. E ele disse essa palavra aqui: Davi estava sofrendo perseguições dos seus amigos, perseguições da família, perseguições do seu exército de Israel, dos seus irmãos. E Davi um dia ele sai da caverna e se põe diante dos grandes montes, e ele olha, e ele fala: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? De onde? Eu não vejo ninguém. Cadê o meu exército? Estás todos contra mim. Aleluia. Não fique, irmão, aborrecido, triste, quando você vê um irmão contra você, te caluniando, te espiando. Isso é sinal que você é forte, que você tem poder de Deus para vencer. Aleluia. E Davi, ele vendo ali, irmãos, aqueles montes altos, ele esperava, ele olhava aqueles montes e viu o exército ali e falou: ei Davi, ei Senhor, nós estamos aqui para te guardar, para te ajudar. Mas ele olhava e não via ninguém, não via ninguém, somente ele. Me olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o Espírito Santo falava com ele: o seu socorro, Davi, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Fez os céus e a terra. Aí a fé de Davi aumentou mais ainda. Porque imagina um Deus forte e poderoso que fez os céus e a terra. Quem é Deus que pode com esse Deus? Esse Deus todo-poderoso que é o nosso Deus. Confia no Senhor. Aleluia! Que Ele pode tudo. Aleluia! Que bom para mim e para você de ter confiado, crido no Senhor, que não precisa de crer em outros deuses. Muitas pessoas, irmãos,
fica procurando socorro. Aleluias. Em prazeres. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui na Bíblia homens que eram de Deus, e ele largou o Senhor e foi procurar socorro. Sabe onde? Na feitiçaria. Aleluia. Mas Davi não. Davi falou que o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E é esse que tem que ser o nosso pensamento, irmãos. Um dia Davi, ele falou assim, ó, que 1000 cairão ao seu lado, 1000 à tua direita e 10.000 ao seu lado, mas tu não serás atingido. Aleluia. Que tamanha fé, irmãos, que tamanha fé. Ah, quem me dera, se eu tivesse uma fé dessa. Não estou me rebaixando não, irmãos. Eu tenho muita fé no Senhor, mas é uma fé, irmãos. Imagina bem 11.000 capetas do seu lado, 11.000 satanás do seu lado, 11.000 diabos despenhando você, te furando você, tentando furar, que você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido. Satanás tem que ficar debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. A cabeça dela assim, você vai esmagar ele pela sua fé. Aleluia. É assim que Davi fazia. Davi fazia dessa maneira. Aquele é um baixinho que não tinha, olhando assim, não tinha força, mas quando veio lá aquela fera querendo pegar uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá e matou ela. Aleluia. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Satanás ele vem aproximando de você, e você, como homem de Deus, você percebe a hora que o diabo está chegando para você. E aí é a hora que o Senhor vai te provar. É a hora que você vai provar e vai você te botar você à prova. Se você tem fé mesmo. Muitas vezes você tem fé, mas você não põe ela em prática. Você não põe ela em prática. Deus não quer ver a sua fé guardada no seu coração, não, irmão. Coloque a sua fé em movimento. Trabalhe na sua fé. Aleluias. Nós vemos aquela água ali no poço de Betesda ali, o tanque de Betesda, quando o anjo descia e movimentava as águas. O primeiro que entrava ali era curado. Aleluia. E Deus quer que você movimente a sua fé assim, porque se você não movimentar a sua fé, o Senhor não vai trabalhar. E Davi movimentava a sua fé todos os dias. Davi estava ali no deserto, onde estava procurando tomar conta do seu rebanho, do seu pai, mas Davi estava ali sentado, e digamos se fosse hoje, com um caderno, anotando os seus salmos, hinos. Nós temos salmos que é hinos, inspirado pelo Senhor. E Davi tinha tamanha fé, e ele sabia que tinha muitos caminhos perigosos ali no deserto. Ele passava sozinho. Davi uma vez, irmão, tinha que fazer até de louco. Até de louco Davi já fez. Aleluias. Mas Satanás ficava na frente dele não. Uma vez veio Satanás de 3,5 metros mais ou menos para ele. É o demônio chamado Golias. Cuidado com esse demônio, irmãos. Demônio chamado Golias. Você não vê ele pelo invisível, mas Davi viu, porque o diabo estava encarnado nele. Mas Davi, ele mostrou e falou assim: Senhor, o Senhor quer ver como eu vou mostrar a minha fé agora? A fé que eu tenho no Senhor? Foi lá, correu lá e contou seu pai. Ô meu pai, ô meu rei, uma vez eu estava lá no rebanho e veio dar uma grande fera para comer uma ovelha, e eu fui e matei. Ah, mas você é pequeno demais, você não aguenta nem a armadura. Você não aguenta, não, vou matar ele. Deixa o Golias vir. Eu vou derrotar ele em nome de Jeová. Que nada. Você não aguenta nada não, rapaz. É isso. E como de fato não aguentou não, irmãos. A Bíblia fala que quando Davi colocou aquele troço no corpo dele, que ele andava até envergado assim, todo pesado que era. O homem era pequeno, mas ao mesmo tempo era grande na fé.
Então Jesus quer ver você grande na sua coragem de trabalhar no nome do Senhor sem reclamar, na sua coragem de servir a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre a terra, procurando os fiéis da terra, os justos, para trabalhar para Ele na tua obra. Aleluias. Então Davi, ele pôde provar ali o seu reino, provar para todo mundo que tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Aleluias. É isso que o Senhor quer ver de você. Coloca a sua fé em ação, irmãos. Coloca a sua fé. O Espírito Santo vai mover o seu coração essa noite. Aleluia. O Espírito Santo vai mover o seu coração, mover o seu coração, e Ele quer ver essa fé em ação. Aleluia. Aonde tiver enfermidade, ela vai ter que sair, porque o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. É o nome sobre todo nome. O demônio não suporta ver o nome, não suporta ouvir o nome de Jesus. Aleluias. E Davi, ele venceu. Ele venceu porque ele creu. Ele creu no Jeová. Aleluia. Ele creu no Deus Todo-Poderoso, um Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele homem grandão, de 3,5 metros, mais ou menos, vinha lá e chamou de Davi até de cachorro. Até de cachorro. Eu sou algum cachorro, né? Para alguém vir matar eu de pau, pé de pau. Aleluia. Mas ele não sabia o que era dentro da verdade. Aleluia. O que é que Satanás, irmãos, ele não vê não. O que vai contra ele não vê. É porque é o Espírito Santo, ele não pode contemplar, porque está na sua vida. Aleluia. A hora que você dá aquele brado de vitória, Satanás tem que sair. Não é pedir licença para o diabo arredar para você passar, não, irmãos. Você tem que dar um chute nele. Sai, Satanás, da minha frente. Em nome de Jesus, eu estou passando. E se você não sair, eu vou te pisar. Eu vou te massagar a sua cabeça, eu vou te massagar as suas pernas. Tudo em você eu vou massagar. Eu vou pisar em tudo agora. Mas o homem para fazer isso, irmão, ele tem que estar preparado. A mulher para fazer isso tem que estar preparada com o Espírito Santo, senão não faz. Senão o diabo, ele vai te envergonhar. Aleluia. O Senhor vai provar a sua fé a partir de hoje. O Senhor vai provar a sua fé. Ele vai botar a sua fé em movimento a partir de hoje, para ver se você é um servo dele mesmo. Aleluia. Preste bem atenção, irmão. Deus está fazendo um propósito na vida de alguém aqui hoje. Eu não sei quem é, mas Ele vai provar alguém a partir de hoje. A partir de hoje, vai provar para ver se você está acima do muro. Ele vai provar se você pular do lado que está o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Mas se você pular do lado que está o diabo, você vai ter a derrota. Davi, ele foi contra o inimigo. Davi conheceu as armas do inimigo para poder vencer. Aleluia. A Bíblia fala que Davi pegou ali, né, a sua arma tão poderosa, e com o Espírito Santo lhe movimentando o seu braço, e aquela pedrinha foi num lugar, irmãos, que é difícil ir no pensamento humano, no querer humano. Mas ali o Espírito Santo estava guiando a mão de Davi, e aquele homem caiu, e Davi pegou a sua espada, de tão grande que era, pegou com as duas mãos e cortou a sua cabeça. Aleluia. O diabo foi derrotado, irmãos. O diabo foi derrotado ali naquele lugar. Ele vivia desfazendo do Deus de Israel, mas o Senhor, Ele mostrou que Ele continua, que Ele é o de ontem, de hoje e será eternamente. Aleluias. Davi um dia também ele estava passando por dificuldade. Davi, irmãos, era um homem que ele passava só em dificuldade, porque o homem de Deus, ele não vive aí, irmãos, né, falando, eu estou com a vida boa, regada. Ele não vive falando que ele está sempre em dificuldade. O homem de Deus, ele passa por perseguições todo momento de sua vida. Ele está dentro de um ônibus, ele está sendo perseguido pelo inimigo. Ele está nesse trabalho, tem alguém usando as pessoas para te perturbar. É por isso que nós temos que viver com Jesus na pele, com Jesus no sangue, com Jesus nos olhos. Nós temos que ter Jesus, irmãos, no nosso corpo inteiro.
né? É aquele homem que tem fogo nos braços, tem fogo na canela, tem fogo nos pés, tem tocha de fogo nos olhos. É esse que é o nosso Jesus, aleluia. E Satanás não aguenta, irmãos. O diabo não aguenta isso. É porque ele já foi expulso, aleluia. Ele já foi vencido ali na cruz do Calvário, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, aleluia. Aquele que habita no Senhor, aleluia. Aquele que habita, irmãos, é morar junto com o Senhor, é ter aquela comunhão íntima todos os dias com o Senhor, é o habitar com o Senhor. Você vai descansar na sombra dele, aleluia. Você vai descansar porque o Senhor, as suas asas é muito grande, aleluia. Você está descansando no Altíssimo, aleluia. Por que você vive desesperado? Por que você vive desesperado, reclamando? Por que o ser humano só vive no deserto? Aleluia. Muitas vezes Deus te provando a sua fé. Muitas das vezes somos obediência humana na gente mesmo. Mas Davi tinha certeza na sua fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu andasse no vale da sombra da morte, isso não era um título, irmãos. Isso existia mesmo. Lugares difíceis, que se o homem passasse, ali ele ficaria, ele morreria, porque era um lugar terrível, um lugar de pessoas usadas pelo demônio, um lugar de pessoas, um lugar de gente ruim, um lugar de feras bravas. Mas Davi, ele com a fé viva no Senhor, ele pôde falar: ainda que eu andasse no vale, aquele vale lá no deserto, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor está do meu lado, aleluia. Eu tenho certeza que a hora que a fera vir me pegar, o Senhor vai me dar força para me matar ela primeiro, assim como ele fez lá no seu rebanho. Assim como o ladrão vier, o Senhor de alguma forma ele ia nos proteger, Davi. Ainda que ele andasse no vale da sombra da morte. E você? Você já passou por esse vale da sombra da morte? Eu posso falar que eu já passei. Eu acho que todos os crentes já passaram, irmãos, por vale da sombra da morte. Eu já vi a morte assim, irmão. Eu já vi a morte nos olhos carnais. E já vi também espiritual. A morte é terrível. Eu vi o demônio da frieza espiritual, o demônio da língua grande, tudo isso. Uma vez, olha bem, uma vez eu tomei um ônibus lá no terminal, coincidência, né? Eu entrei dentro do ônibus, aí eu vi um homem tão grande, irmãos, que ele andava por vagas dentro do ônibus, ó. Isso aqui dele, pegava dentro do ônibus e ele andava assim, ó, dentro do ônibus. Aí eu olhei assim, aquele homem seco. Ele era tão magro, irmão, que não tinha nem carne, não, ele tinha ossos, puro. Aí o Senhor falou assim, eu falei assim: que homem é esse, meu Deus? Aí Deus falou assim: esse aí, meu servo, é o demônio da frieza espiritual. Ele vive botando frieza espiritual no coração da igreja. E sabe logo desse demônio? Dentro do ônibus. E eu saltei aqui, ó. Eu vi aqui em frente à igreja aqui, ó. Eu saltei no ônibus e ele continuou andando no ônibus. Mas o Senhor revela, irmãos, quando o inimigo está aproximando de você, aleluia, para você repreender ele em nome de Jesus. Porque o papel que Jesus vai fazer aqui, irmãos, é de salvar as vidas, é de livrar a igreja do Senhor da mão do inimigo. Porque o Senhor sabia que o diabo, ele estava aqui embaixo, porque ele foi expulso de lá de cima, aleluia. Então o Senhor, ele prometeu lá no jardim do Éden que da mulher nasceria, aleluia, o Salvador. Da mulher nasceria um que esmagaria